Olá, galera. Tudo bom? Saúde. Tudo positivo? Tudo certo? 55. Estou aqui com o meu amigo Rodrigo da Rocha. Tudo bem, meus Hoje amigos? atendendo a pedidos, né? O pessoal pediu para Tem um veteranozinho aqui, dá pra dizer. acompanhar o trabalho do veterano hoje. 2010 foi o ano que eu comprei esse radinho aqui. Conta para nós a história desse rádio, Rodrigo, como é que foi a aquisição, onde você adquiriu. Esse radinho eu comprei na cidade de Marcelino Ramos, que eu estava de férias, visitando o balneário de Águas Termais. Aí visitei o comércio lá da cidadezinha e adquiri esse rádio. Muito no bem. ano de 2010. Marcelino Ramos, para quem não sabe, é um local turístico, né, Rodrigo? Local turístico. Águas termais e tal. Divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Isso só para situar o pessoal aí que não é aqui da nossa área, né? Famosas águas termais de Marcelino. É confortável lá, é agradável? É bom. É bom? Bacana. E, então, para passar o tempo, você ficou enfastiado, porque não é lá nessa cidade, né, nessa cidade que só tinha uma rádio que pegava? Só tinha uma rádio. Conta para nós a história, então, Rodrigo. O Rodrigo pegou e comprou o rádio para desentediar, né? Naquela época, praticamente, o negócio de rádio em aplicativo estava começando. Estava começando em 2010. A cidade... Então, daí, na verdade, tu tinha que escutar o rádio pela antena ainda. Só tinha uma emissora que era em AM, lá, Rádio Salete, em 1090 AM, era só o que pegava. Por quê? Porque a cidade lá é numa região montanhosa e as montanhas bloqueiam o sinal da FM e quase todo do AM de cidades vizinhas. Você só mesmo à noite você pega alguma emissora diferente. Mas de dia, hoje aquela rádio lá já migrou pro FM, né? Não faz muito tempo, né, Rodrigo? Ano passado, né? Eu lembro quando comentou até, né? Ela já migrou pro 100.3, inclusive. Ah, é 100.3? Já é 100.3 lá. Eu já trabalhei numa 100.3 aqui na Gazeta então, FM, na Tangará. Mas eu lembro que era um fato curioso. E até ainda falando dessa emissora, às 10 horas da noite ainda tinha o costume de encerrar a programação e retornava só às 6 da manhã. Isso. Como antigamente. Antigamente isso acontecia. Antigamente a rádio que virava 24 horas, né? Principalmente antes do advento da tecnologia, da informática, eram muito poucas emissoras que operavam 24 horas. A maioria chegava à meia-noite, 1 hora da manhã. A 100.3, aqui eu trabalhava no caso, que atualmente chama-se Gazeta FM, era Tangará FM quando eu trabalhei lá. Sim. E naquela época a gente fechava 1 hora, Rodrigo. Daí, mas tipo, era o limite máximo. Dificilmente uma rádio passava da 1 hora. Assim. Algumas fechavam, inclusive, às 11. Às 11, né? E daí, com o advento da informática e tal, daí o pessoal começou a deixar no ar, porém só com parte musical, né? São poucas que tem locução na madrugada, tem comunicação. Vitrolão a gente apelida. Assim. O nosso bota lá a música. Vitrolão. Então daí você comprou o rádio e ficou escutando a Rádio Salete. Exato, era o que pegava lá. E só à noite, de madrugada, é que entravam umas AMs de longe, assim, né? Certo. Era curioso, né? Então vamos ver o que nós conseguimos. Então vamos pescar aqui. Mostra ali a parte interna pro pessoal ali. Eu vou tirar tira a tampa e mostra pro pessoal que tem o circuito analógico antigo ainda. Pode chegar mais perto lá, né? Então, deixa eu até acompanhar aqui na imagem da câmera para ver se está captando bem. Não, levanta mais alto. Então aí, ó, vejam aqui. Aproxima mais. Mais. Aí. Ainda é com capacitor de sintonia aqui, ó. Capacitor variável. Então, praticamente é o mesmo projeto antigo que a própria Motorrádio tinha, né? É o mesmo projeto ainda. Que hoje os próprios Dunga já tem o circuito com potenciômetro e é simplificado. É a metade dessas peças aqui. Era bem um microchip que faz o papel de todas essas peças. Quase todas essas peças aqui. Ok, é isso aí então. Mostra a frente pro pessoal também, como é que era. Tá aqui a frente dele. Dunga 4, tá, pessoal? Tá guerreiro aqui desde 2010. Teninha tá quebrada ali, mas... Já tá judiadinho. Tá sovadinho. Hoje em dia é o rádio da churrasqueira, né? É o meu rádio lá na churrasqueira. No domingo, quando o Rodrigo faz churrasco na casa da família dele, o radinho tá lá. Ó, cuidado que tá pendurado ali.
Aham, ó, tá ali a data, 20 de outubro de 2010. Aham, data de fabricação. Então você comprou ali quando, no final? Um pouquinho depois? É. Era bem novinho, então? Bem Tava novinho, recém-fabricado. Tava saindo da... Tá, volta lá pra ver se não vai desfocar. Pode Bom. voltar lá, Rodrigo. Então tá. Daí eu vou pescar só ver agora. se o foco ajusta de novo. É, isso aí. Pode continuar então. Então vamos fazer a pescaria. O que você vai começar aí na M ou na FM? Porque esse não tem ondas curtas, né, pessoal? Não. Então hoje a nossa escuta vai ficar limitada em AM e FM. Lembrando que, devido à questão dos direitos autorais, a gente não vai poder deixar muito quando tiver música, só 3 segundinhos e já era. Hoje é o dia do seu aniversário. Ó, mais uma. Aí, ó, essa menina que tava falando. Bota mais uma. Bom, meu amor. Daqui a pouquinho trazendo música aí pra todo o pessoal, mandando aquele abraço, que legal. Essa bom é a demais Vang. que vocês estão aqui juntos com a gente. Bailão, volta já, depois do som. É a Vang. Essa é a rádio que eu tô trabalhando esse mês, de setembro. Inclusive, essa menina que tá fazendo o programa é a menina que eu tô substituindo. Porque ela resolveu fazer um esquema que ela tá tirando as férias dela, parcelados e tal, mas no final de semana ela não quis largar o osso, não quis largar o programa, ela gosta muito do programa. Seguindo. Ela é uma menina bem legal. 5427, logo após o Hiper Boa Vista. Ela curte muito esse programa do sábado, é a menina dos olhos dela, ela adora. 88 ou 3329. Líder FM, aqui 95.3. Dos shows e tudo mais. Então fica aí o convite pra você vir curtir um final de semana diferente. Ah, lembrando que o evento é no Parque da Pode deixar um tempo aí, quando tem locução, pode nossa deixar. região, então, Busted com Jonas Brothers. Voltaram com tudo, né? Com a música Year 3000. Tá rolando direto aqui na Atlântida. E o outro destaque é para os gaúchos da Nossa, Fresno. Atlântida. Essa rádio é uma rádio local, ela tem, na verdade, é uma rede, né? Mas ela tem um espaço local e é uma rádio que opera com o perfil jovem. Ok, então acho que é o PF essa ou não? Pela música, essa é o PF. É a rádio da universidade aqui de Passo Fundo. Deixa aí, bota o volumezinho aí. Cristal de Soledade. Bota o volumezinho, vamos ver. É Soledade, já dá já é bem longinho. Prefeitura de Soledade. Bota a mão. Vê se nesse caso, acho que não sei se vai ajudar longe do wire, mas vamos ver se ajuda. Não, dá mistura, ó. Não dá certo pra quê? Isso é futsal do interior aqui da Soledade, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Isso. Essa emissora, ela é AM, ela migrou pra FM, essa Rádio Cristal, tua Rádio Cristal. A FM dela, que antigamente chamava-se Cristal também, só um pouquinho, chamava-se Cristal também, essa emissora eu trabalhei, porém em 94, mais no meu início de carreira, meus primeiros anos de carreira. Prazer muito grande estar aqui novamente. Rádio Irapuru, rádio local aqui da cidade. Essa eu nunca trabalhei. Essa Rádio Irapuru também era AM. Inclusive tem um registro dela muito interessante, que é naquele vídeo que a gente fez do Rádio de Galena, do Rodrigo. Justamente foi essa emissora que pegou no Galena. Naquela época, vocês podem procurar o vídeo do Rádio de Galena, que tem aqui no canal. Naquela época, a rádio ainda transmitia em AM. Agora ela realmente abandonou, ela migrou para FM e largou de mão do AM. Exato. Então, inclusive o Galena do Rodrigo, como praticamente a faixa de frequência que ele pega é bem estreita, né, Rodrigo? Não funciona mais nenhuma rádio local, né? Teria que ir para uma outra cidade e tal para fazer o teste. Seguindo aqui. Rádio Massa FM, a mais nova rádio da cidade aqui. Isso, continua. Da rede do Ratinho, né, essa rádio. Essa Rádio Massa é a ex-rádio que eu trabalhava antes, que quando eu saí em 2020, com a questão do negócio, do problema do Covid e tal,
que era a Diário FM, ela foi vendida para... E agora a Rede Massa que assumiu a programação. Pode seguir. Rádio Planalto FM, gaúcho. É o Sérgio Sola que gosta de música gaúcha, né? Nosso amigo Sérgio Sola, ele disse que já escutou a Planalto. Pelo aplicativo, né? Essa rádio aí é a 105.9. Essa rádio aí, pode deixar assim baixinho ali. Essa rádio aí, há muitos anos atrás, na década de até 1992, ela operava com uma programação ambiental bem semelhante com o que hoje a gente faz ali na Orbital Light. Então, se vocês quiserem saber como era essa rádio outrora, era mais ou menos assim. Inclusive a Fernanda, que é locutora da Orbital Light, também era locutora da Rádio Planalto. Aí eles realmente mudaram da água para o vinho a programação, extinguiram toda a programação de música popular brasileira, música instrumental, música internacional e trocaram por música regional. Bota aí o volume aí. Deixar um pouco eles ouvirem a comunicação Galdéria. Lâmpadas, acessórios, faixas refletivas e demais itens para o bom atendimento ao cliente. Em anexo, possui serviços de Então daí eles pegaram e tiraram fora a programação, aquela que tinha, que a gente curtia, eu e o Rodrigo, e mudaram da água para o vinho e fizeram essa programação. Número 9, na Vila Planaltina. GF Diesel, autoelétrica especializada na linha diesel. Lembrando que eu era fã da Rádio Planalto desde que eu tinha 8 anos de idade. Na linha de caminhões e máquinas Vou pesadas. seguir aqui, GF então. Diesel. Pode deixar mais um pouco para eles ouvirem as locuções. Não tendo música, pode deixar para o pessoal ver um pouco a locução. 99220 3093. Agora, no canal do Rio Grande, você ouve Chasques e Eventos. Vamos ver aí a agenda campeira. Oferecimento Armazém do Tio Ninim. A pilcha completa para peão e aprenda. Pilcha é como chama o traje típico gaúcho. Bombacha, lenço, guaiaca, bota. E o vestido da prenda, da garota. Exatamente. Com muitas promoções, novidades da estação. Mix Center, Atacado e Varejo. O seu centro de economia. 2 em Passo Fundo, Avenida Presidente Vargas, São Cristóvão e a Avenida Brasil 2510 no Boqueirão. Acompanhe até 20 de setembro festejos Farroupilha em Marau com intensa programação. Tá, pode seguir, Rodrigo. Para o Laço Farroupilha de 15 a... Acesse NIU. Temos agora a Rádio Jovem Pan aqui. Tá, deixa aí que ela tá falando. Aproveita que ela tá falando. Essa rádio aqui eu adoro. É a rádio local que eu mais tenho escutado porque me agrada a programação aqui da cidade. Você não pode perder essa. 10 mil de bônus mais taxa 0% em 24 vezes e a pronta entrega. Na Citroën Mont Blanc de Passo Fundo. Citroën. No trânsito, escolha a vida. CYG 281 FM, Jovem Pan Passo Fundo 106.9, uma emissora do grupo Uirapuru. E Yankee Eventos, comemorando 27 anos, traz a Passo Fundo. Caminhão quebra tudo. O caminhão mais forte do som automotivo do planeta. DJs tocando via link. Dia 16 de setembro, a partir das 22 horas, na Associação da Brigada Militar. Informações chama no WhatsApp 5499668-8528. Apoio Fênix Automóveis. Começou a Semana do Cliente Pitol. As maiores marcas do mercado. Com desconto de 20%. Tá, pode seguir. O pessoal já teve uma... Nossa Jovem Pan aqui, local, para quem conhece a rede, né? Aqui aqui temos uma também, né? uma afiliada da rede. Rádio Tua Rádio Alvorada de Marau agora. Essa também era AM e migrou para FM. Procura deixar ou de um jeito ou do outro, não fica assim oscilando muito, senão fica ruim na gravação. Tá, pode tirar que é música, né? Tá, deixa eu só comentar uma coisa. Essa rádio aí, Tua Rádio Alvorada, ela era AM, era a Rádio Alvorada AM em Marau.
Agora ela também migrou, daí virou Tua Rádio Alvorada. E a rede agora é Tua Rádio. A rede é Tua Rádio. Antigamente ela não era em rede, era rádio independente. Não, na verdade era em rede, só que eles não usavam essa denominação. Era somente a Alvorada de Marau. Porque a rede é a mesma dos padres capuchinhos. Tá. Então eu vou passar pro AM agora. Quando eu trabalhava na outra emissora deles, que era aquela de Soledade, já era deles. Era dessa rede também. Exato. Essa tá com o sinalzinho fraco, né? Paróquia de Fátima. O que é um lar? Será que é apenas um endereço, um número, um lugar? Acho que é um programete. Parece ser a Rádio Diário AM de Erechim, que agora é nossa rádio. Antiga Diário AM, né? De Erechim? De Carazinho. Da cidade de Carazinho, corrigindo aqui. 780 AM. Gente, esse negócio de rádio é muito complicado para explicar, porque tem rádios assim que eu já trabalhei, porque você sabe que eu trabalho em rádio desde 16 anos de idade, por isso que eu trabalhei em várias rádios. Tem rádios que eu trabalhei que tinham vínculo com outras e hoje não tem nada a ver. Essa rádio, por exemplo, era antiga Carazinho. Ela teve vínculo com duas rádios que eu trabalhei. Primeiro, ela teve vínculo com a Alegria. Porque a Alegria, antigamente, a rádio, a AM deles era essa daí, era a Rádio Carazinho. Certo? Daí foi vendido, aí foi vendido para Diário. Aí perdeu o vínculo porque a Alegria foi vendida para outro grupo, que virou a rádio lá da Ubra. Sim, a Pop Rock. A Pop Rock. E a AM ficou com a Diário, que tinha outra FM aqui em Passo Fundo que eu também trabalhei. É muito rolo. Nossa, até a minha cabeça embana. É que nem partido político, as coligações, aquelas coisas lá. É a mesma sistemática. Então apreciemos aqui a propaganda. Vamos acompanhar um pouquinho aí. Meu compadre trabalhava aí nessa emissora até pouco tempo, o Marcos, infelizmente foi desligado da emissora faz uns 15 dias, fazia programação à noite. Visite nosso site www.fiora.com.br. Prestamos assessoria, avaliações e perícias para financiamento. Essa Fiora Veículos é antiga. Telefone 3331-1877. Domingo, 10 da manhã, missa da Paróquia Bom Jesus. Tem sempre conteúdo novo esperando por você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e de nossa rádio. Aí, ó. Tá, pode dar sequência. Vai. Já deu. E o meu pai, Padre Fagundes, se sentiu mal naquela noite. Rádio Gazeta de Carazinho. Lá no hospital dos médicos, assim, que a gente tem uma eterna dívida de amor e gratidão. Essa eu já trabalhei também. Eu tinha um programa à noite, eu tinha vários programas, eu tinha programa da noite, que era um programa de recadinhos e poemas românticos, aquela coisa arada, e eu tocava, a música era de qualidade, eu tocava músicas de MPB, internacionais, clássicas, era bem bacana a programação. E eu tinha um outro programa também, que era, nessa rádio eu tive um programa chamado MPB ao Entardecer, que era só aos sábados, das 6 às 7 da noite, se não me engano, que tocava só MPB. E eu tive um programa também, Estúdio Sinfônico, que tocava só música clássica, até isso eu introduzi, sem falar nas radionovelas que eu fiz nessa rádio, com a galera. Eu peguei e convidei, olha só que bacana, ó. Eu fiz um projeto uma vez, eu convidei uns ouvintes, todo mundo fazia assim, de forma contributiva, ninguém recebia, entendeu? Era tudo espontaneamente, participavam. Eles faziam papéis nas rádios novelas. O Rodrigo podia ter feito um papel nas minhas rádios novelas, na época, se eu conhecia esse ano. Então o pessoal participava e tal, faziam interpretações de personagens, depois tudo de forma amadora, era bem divertido. Era o Rádio Novelas 670, o nome do programa. A mesma roupilha chegou. Mais do que uma data, é nossa cultura, nossa tradição.
tradição, nossa energia. A CE, Grupo Equatorial Energia. Tem um vídeo aqui no canal de radionovelas, sobre radionovelas, um vídeo tem uns 3 anos que eu gravei, e daí eu falei sobre esse tema aí e tal, e mostrei como é que era um roteiro de radionovelas e fiz uma simulação de como é que eu fazia a interpretação, a minha parte, o personagem que eu desempenhei na época, né? Motorista de aplicativo Uber, desejo eu vou deixar para vocês no final ali como sugestão para vocês assistirem esse vídeo, é bem interessante, porque afinal de contas a radionovela faz parte da história do rádio, né? O Grupo SSI, uma das maiores empresas Seguindo aqui. Eu posso afirmar que esse rádio aí que o Rodrigo tem em mãos é muito bom, porque tem várias emissoras dessas que ele capturou, que não é qualquer rádio que pega, tá? Porque, tipo assim, as emissoras de AM aqui na nossa região são muito reduzidas atualmente. Tem muito poucas emissoras. Olha só o Summer Holiday aí, ó. É a radiodifusão AM dele, XIM 650 kHz. Tá, pode tirar aí pra não dar problema. Essa música aí é muito boa. Summer Holiday, Terry Winter. Procure na internet. A nossa rádio no 570 hoje está fora do ar. Eu não sei se ela tem um ou 2 anos a mais que eu, essa música. A 570 está fora do ar hoje, então tá ruído. 570 é a nossa emissora local. Nossa aqui. Hoje ela tá fora do ar. Eles têm uns períodos. A 570 eu acho que é a última emissora de AM local que tá a lá, última, né? As outras todas migraram. Exato. Então é isso aí. Então é isso aí, né, Rodrigo? Deu acho uma que por hoje tá bom, né? Foi uma pescaria diferente. Tá boa, Só faltou, faz as considerações finais e depois puxa só o celular pra gente responder a galera lá. Considerações finais. Então, o velho Dunga de Guerra aqui mostrou sua força de captação, apesar da antena reduzida aqui. E é um rádio com bastante uso, claro, mas com qualidade boa. E eu particularmente aprecio os projetos ainda com capacitor variável de sintonia. A gente não tem mais rádio nesse tipo de projeto, porque simplesmente eles foram literalmente extintos, né? Não tem mais rádio assim. As tendências de fabricação são rádios com potenciômetro e circuito simplificado, né? Com microchip. E até para fabricação isso aí barateia, né? Diminui o número de peças e é tudo coisas tendências da indústria atual, da né? indústria. Mas assim em tempos idos lá foi a questão do rádio valvulado, as coisas vão mudando, né? Mas assim, eu gosto desse rádio aqui. Ainda aprecio o rádio mais com capacitor. O botão é mais fácil de sintonia. Você compara ele com o Dunga 7, por exemplo, que já é potenciômetro. A sintonia é mais difícil porque o botão é mais sensível. Então o capacitor tem a sua vantagem. Ele é mais pesado. Mais pesado. Não escapa tanto. Mas é tudo questão, a tecnologia evolui, né? Provavelmente esse projeto, pelo que eu vi assim, porque eu lembro como era o meu rádio Dunga 3 que eu ganhei quando eu tinha 10 para 11 anos da minha avó de aniversário. Na verdade eu ganhei quando eu fiz 11 anos, exatamente de aniversário. Então aquele Dunga 3 lá, o projeto era bem parecido, só que ele era verde, não, era preto. Preto. E esse lugar aqui, ó, ai, nossa, daqui a pouco escapou aqui. Esse lugar aqui tinha uma espécie de uma bandeirinha escrito Brasil embaixo. Né? Eles destacavam produzido na Zona Franca de Manaus. Isso. Que era o polo. E aqui em cima a antena, ela tinha a ponta da antena era vermelhinha ou meio laranjinha, não me lembro mais, acho que era vermelhinha. Ela era plástica. Era plástica, a ponta da antena era diferente. Nossa, eu me emocionei quando eu ganhei aquele rádio, a minha avó me iludiu, sabe o que ela disse que ela ia me dar? Ela disse assim que ela estava pensando se ela ia me dar um rádio, que eu queria ganhar um rádio, ou se ela ia me dar dente de ouro. Imagina uma criança com dente de ouro, uma coisa, eu tava morrendo de vergonha, de medo, assim, meu Deus do céu, se eles me obrigam a botar um dente de ouro. Porque naquela época já era totalmente fora de moda, né? Me perdoe se você tem dente de ouro, tem parentes com dente de ouro, mas hoje em dia você sabe que a coisa já era, né? Essa moda. Né? Quando eu era criança já era muito tempo que ninguém mais usava esse tipo de... É dos anciões aí. Eu acho que cigano que gostava muito, né, de dente de ouro, né? Principalmente, né? Enfim,
Ela disse assim que ela tinha os dentes de ouro na caixinha, ela me entregou e daí que era pra mim ver, daí depois ela ia me levar no dentista pra colocar. Eita. E daí eu fui abrir, era o radinho. É. Ah, Aí que eu fiquei feliz. presentaço, né? Bons tempos, bons tempos. Bons tempos. Foi muito legal. E era na época da antiga motorrádio que Sim, depois... foi na época da antiga motorrádio. Então aqui em 2010, na época deste rádio, já estava como Motobras. Sim, já fazia um certo tempo. Transformada já, né? Pessoal que lembra da mudança, já estava em transição de mudança já. É verdade. Tem ali então o celular pra gente ver ali o recado da galera. Vamos ver aqui os recados. Puxando aqui, cebolão. Oferecimento Orbital Light, não esqueçam, procurem no Google, é só escrever Orbital Light FM, vocês acham bem facinho, não precisa nem fazer mais nada. Escrevam Orbital Light, vocês também podem achar o aplicativo do Radiosnet, né, da Orbital Light, ou então na loja do Android. iOS, infelizmente, é muito caro, a Orbital não tem verba, então não teve como colocar aplicativo para iOS, infelizmente, mas para Android tem. Então, vamos ler aqui. O @Rádio Escuta Brasil comenta: excelente rádio, parabéns amigos, grande abraço de São Paulo, capital. Esse o vídeo do que era? Esse agora é do PF34. Do PF34, RMPF34. O anterior que era o do DG. Tá, não, tá. Seguindo, @Otávio Castro 6361. Boa noite, sou rádio escuta da cidade de Taubaté, São Paulo. PY2919 SWL. Faço escuta de várias rádios aqui no meu quarto. Tá. QHT deve ser a abreviatura de quarto. Ele colocou aqui QTH. Fica um mistério ali. Bom, seguindo, @Anderson Rodrigues 5008. Tem um desse de 7 banda. Pensa no rádio bom. Qual que é o rádio? O PF34. Ah, tá, ele gosta. PF34. É um radinho bom mesmo. PF34. O nosso é faixa contínua. O dele é de faixa com divisões. Ah, o PF34. Só que curioso. É que teve dois modelos, o PF34 que era contínua e o sucessor dele que era... É parecido, divisões, não é igual. Aí com divisões. Tá bom. Então, o @Rufino PES 4131, Arnaldo Rufino. Olá, garotinhos. Escutas nos Motobras são sempre de primeira. Aqui em Guararema, São Paulo, a rádio Boa Vontade chega com bastante qualidade. Sim, isso sem long wire. #Dunga4, Salute 73, Guararema, São Paulo. Certo. Tá. O @Alexandre Salles Masca. É que a gente perguntou como é que tava o sinal da Boa Vontade, da LBV na cidade, porque ela é aqui do estado, né? Daí a gente tem curiosidade de saber em outros estados, em outros municípios mais distantes, como é o sinal. Foi por isso que ele está respondendo. E também a gente questionava a velha Marumbi, né? A velha Marumbi. Tá. O Alexandre Salles Masque. Salute, só consegui captar a rádio Marumbi uma vez e isso já faz mais de 2 anos. A rádio da LBV chega forte aqui em Sorocaba. Ultimamente está difícil ouvir rádio por causa das interferências. Quem que tá falando isso? O Alexandre Salles Masque. Salute, Alexandre. Valeu pela informação. Ultimamente está difícil ouvir rádio por causa das interferências. Nem a BBC consigo ouvir. Aliás, a BBC anunciou o fim das suas missões analógicas para breve. Será? Essa notícia quem deu... Seria muito, muito triste, né? Foi Danilo Nonato. Danilo Nonato. No programa Rádio DX. Estou tentando entrar em contato com o Sérgio Sola. O Rodrigo tem que tomar cuidado com o boné, pois o uso frequente provoca queda do cabelo. Falo por experiência própria. Minha mulher já está me apelidando de pouca telha. 7-3. Ah, mas isso é normal, não adianta. Quando é genético, não adianta, não resolve. Mas sobrou um pouco ainda no telhado. Própria, não resolve. Que uns dias branqueia, nós já passamos um grecinho aqui para dar uma... Grecinho 2000 para a mulher? Dar uma tapeada. Grecinho daí, 2000 para a mulher? Yes, para a mulher. Aí as minas piram, né?
Seguindo aqui, @Ademilson Pinheiro 9323, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite para todos aí, canal Dr. Fonocaptor. Que rádio bom da Motobras, é 10. É uma pena que emissoras de ondas curtas no Brasil estão acabando mesmo. É uma pena. As emissoras FM deveriam ter em ondas curtas, deveria ser bom ouvir as emissoras do Brasil. Belíssima semana para vocês e seus familiares, tudo de Da bom, mesma meus forma, gaúchos. muito obrigado. Thank you very much. @Andréia Lopes da Rosa Vaz. Salute Salute, novamente. amiga. Salute, amigos. Vocês perceberam que no inverno pega mais rádios que no verão? Percebemos, Percebemos. né? Mas é também Inclusive bastante... foi uma coisa que a gente demorou para perceber, porque como a gente tem feito escuta há alguns anos corridos, a gente conseguiu chegar a essa conclusão, mas a gente nunca tinha percebido isso antes, né? Yes. Originalmente não tinha chamado a atenção. Isso aí. Seguindo, @CaputoFPR. Excelente vídeo, como sempre, sobre a sintonia dos rádios modernos que vocês comentaram. Alguns deles usam encoder eróticos. Um abraço. São as várias tecnologias, né? Interessante isso. @PR8 Met na Estrada. Comenta: Buenas, obrigado pelo conteúdo. Vou deixar uma sugestão. Receber vídeos com escutas de inscritos e fazer os comentários divertidos com o vídeo do inscrito rolando no canto da tela. 73 de Augusto Maricá, Rio de Janeiro. A ideia é boa, gostei, boa só que ideia. tem um problema, é difícil tecnicamente. Isso é. E na verdade isso exige o uso de um programa chamado OBS, se não me engano, e eu não sei mexer nesse programa. E isso exigiria que a gente fizesse isso em estúdio, não aqui em local aberto. Claro. Porque teria que ter um computador para fazer a visualização e uma câmera para filmar. Seria complicado, entendeu? É meio difícil por causa disso. Mas a ideia é boa. O que dá para fazer, isso adaptando a ideia, é receber os vídeos dos inscritos, isso dá para fazer, e assistir a escuta do inscrito e comentar depois da escuta, não em tempo real, entendeu? Não fazer tipo assim como é que se diz assim, um react do vídeo em tempo real. Passar o vídeo, ou uma parte do vídeo e depois comentar, isso é possível. Se vocês toparem e quiserem participar, deixem um comentário já aqui embaixo, tá? Quem tiver afim, que nós podemos combinar para vocês me mandarem os vídeos de vocês. E daí a gente pode fazer sim. Isso sim. Exatamente. Adaptando a ideia, então. Seguindo então aqui, @Altofalante Oficial. Olá, amigos, parabéns pelos vídeos, muito boa energia e animação de vocês quando nos enche de informações e curiosidades. Obrigado. Ficamos muito contentes. O @Evaristo Braga. Grande Evaristo, sempre presente aí também. Isso, comenta. O Paiva Neto pega aqui de vez em quando, de dia com propagação meio fraca e no AM à noite bem forte. Sinto que a propagação não está tão boa, mas como cada dia é diferente, quem sabe não ache outra rádio nova que não conhecia. Moro no interior de Minas Gerais, a 600 quilômetros de Belo Horizonte. É bem longe, nossa. Esse Motobras é muito sensível mesmo, pegou rádios distantes como se fossem locais. Ótimo 600, custo. Será que ele já não mora na divisa? Qual é o estado depois que vem depois de Minas Gerais? Até esqueci, que eu me confundo lá pra não cima. lembro. É muito estado. Mas enfim, deve ser quase no limite do estado, né? Praticamente quase indo pra fronteira do estado seguinte lá, né? Porque daqui pra baixo tem ali Espírito Santo, tem Rio de Janeiro e tal, aquelas São Paulo ali, né? Pode ser mas Grosso, deve ser pra cima, né? Pode ser, a gente não sabe. Conta aí pra nós qual é o estado que fica perto da sua cidade. Depois nós vamos olhar no mapa mundi pra lembrá-lo. Pegou rádios distantes como se fossem locais. Ótimo custo-benefício para quem quer iniciar as escutas. Salute 7355. Dos nacionais, ele é tipo o melhorzinho assim dos que tem uma qualidade, porque o Dunga ele é muito pequeno, ele é um pouco difícil de fazer a sintonia, o Dunga 7.
justamente devido a essa questão que o Rodrigo falou da sensibilidade do dial ali, que qualquer coisinha escapa. E o MPF-34 já rola melhor, né? Isso. Seguindo, o @Everaldo da Silva Radialista. Abraço, meus amigos. É colega nosso, então, Everaldo da Silva Radialista. Conta pra gente aí qual é o teu programa, que cidade que é, que a gente vai mandar um abraço aí pra ti, então, pro colega. O @Marco Antônio da Costa 4. Salve, amigos, um piano ao cair da tarde, anos 70, 80, era aqui em São Paulo, era na Rádio Eldorado AM, programação igual a tua Brasília aí do Sul 7351. Isso, a Brasília é em Brasília. Eu e o Rodrigo escutamos de enxerido, né, através do aplicativo. Quando tinha a Rádio Brasília. No final dos tempos. Nos últimos anos ali, nos últimos tempos, a gente escutou ela pelo aplicativo. Exato. O @Galileu Motorhome comenta: mas bate, o frio fica melhor ainda para fazer escutas. Show Brasília, Porto Alegre, o nosso mundão de Deus. Lembro que no Mato Grosso, em 1982, nós só ouvíamos as AMs de Goiânia em um motorrádio. Era o nosso xodó. Grande abraço, amigos. Ok. Muito interessante. Só concluindo ali o negócio da Rádio Brasília, pessoal, ela virou, o que ela virou, Jovem Pan? Não me lembro. Virou Alfa. Alfa, né? Integrante da rede Alfa. E daí, e justamente, mas essa Rádio Eldorado também, a gente já escutou alguma coisa gravada, que tem alguns áudios, né, na internet ainda que restaram. É uma boa rádio. Era excelente rádio, concordo com isso. Gosto. E tinha até uns LPs, um piano ao cair da tarde, também com esse nome. Não sei se não tinha algum vínculo com a rádio. Eldorado, sim, era pelo selo Eldorado aqueles discos. Pode ser. Lá na primeira rádio que eu trabalhei, a 100.3, tinha na discoteca esses discos aí, alguns discos da série Um Piano ao Cair da Tarde, eram muito bons. Vamos seguir aqui. @Sérgio Solo 85. Esse Motobras me faz lembrar daquela escuta que fizeram numa cidade vizinha de vocês, num lugar bem alto que tinha um tipo de Cristo Redentor. Aquela escuta foi surpreendente. Aqui em Sorocaba, a LBV e a voz missionária chegam bem fortes. É o Sérgio? É. Confirmando então, Sorocaba, viu? Eu te falei que eu tinha que a cidade não era aquela que eu falei antes, era Sorocaba. A Marumbi não peguei mais. Acho que desligaram, diminuíram potência para economizar energia. E aí vocês conseguem captar a Rádio Casa de Amparo, São Paulo? Abraço para toda a gurizada 7355. A Rádio Casa às vezes pega aqui, sim. Inclusive já pegou em algumas escutas nossas. Menção em algumas escutas. Já entrou em algumas escutas aí. E às vezes com sinal bem forte. Bem bom. E o que mais ele falou ali? Só. Não, ele falou mais coisa ali. Ele mandou aqui um abraço pra gurizada. Ele falou alguma outra coisa antes ali que ele perguntou pra nós. A Marumbi, que ele não tá pegando mais. Era do outro assunto. Da Cidade do Cristo. Isso, também. Da Cidade do Cristo. Foi Por que a gente não fez mais escuta? Vídeos. Primeiro porque não é cidade vizinha nossa, é bem longinho, né, Rodrigo? Não é tão perto assim, dá quantos quilômetros? 70. Mas não é tão perto, não é assim tão barbada. Assim, e outra coisa também é a questão que tem uma emissora de rádio que tem antena lá no Cristo e ela começou a gerar interferência demais. Do lado do monumento. Praticamente no mesmo morro que tem o Cristo. Aí ficou difícil. Daí começou a acabar dando uma interação lá e acabou. Uma vez a gente foi fazer uma escuta lá e ficou uma porcaria que nem foi gravada. Aí a gente desistiu de ir lá. Uma escuta top que nem aquela, daquela ocasião, não rolou mais por esse motivo também. Aquela foi a primeira escuta gravada que a gente fez em ondas curtas, com o PF-34 que estava zerado ainda, recém-comprado. Isso, era bem novinho. E outra que o Rodrigo ficou bravo com uma gordinha lá da cidade, lá que deu em cima dele, daí chegou na hora H e não quis nada. Não quis, o Rodrigo estava interessado na mina lá e não rolou. As minas queria namoro e coisa. Seguindo aqui, as minas pira. E depois de 9 meses. Seguindo aqui. @Lima18350. Parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês. Gosto muito, vocês são show de bola.
Me chamo Edemildo Lima, sou de Fortaleza, Ceará. Um abraço a todos. Isso. Eu gostava de assistir quando eu morava, o ano que eu trabalhei na Rádio Estúdio 2 FM em Tapera. Eu tinha parabólica lá na casa, daí na época a TV Diário transmitia pela parabólica, eu assistia muito a TV Diário. Aí eu conhecia lá, conhecia bastante da cultura de vocês pela TV Diário, que às vezes eu assistia lá o João Inácio Show e outros programas lá que eu assistia, Sábado Alegre, não sei o que, eu assistia uns negócios assim às vezes. É mesmo. @JoãoCast 73 do Rio de Janeiro. Isso aí. E terminou os comentários. É isso então, né, Rodrigo? Acho que foi bem legal. Adorei os comentários de vocês, a interação foi muito bacana. Hoje deu bastante, né, também. Mas e continue mandando seus comentários, suas participações. E se vocês quiserem conhecer a emissora que eu estou trabalhando atualmente, é o vídeo anterior. Esse mês aqui de setembro eu estou fazendo as férias lá, né? Cobrindo férias dessa emissora. E é isso aí, o que mais eu queria dizer. E é isso, né? Então... eu vou deixar aqui para vocês então o negócio da radionovela ali agora como sugestão. Para vocês assistirem o vídeo de como se faz uma radionovela. E daí vocês entendem mais como era que a gente fazia na época. Então, fazendo a menção ao clock, que antes eu havia esquecido, agora finalizando o vídeo, são 17 horas e 1 minuto, 9 de setembro, sábado. Valeu? Então tá, valeu, salute. 7-3, 5-5. Inter, tchau, tchau.